Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Tributário, sempre repetindo, voltado para concursos na área fiscal. Que a gente não está se aprofundando em direito tributário, porque a nossa ideia é alcançar exatamente aqueles que vão prestar concurso para essa área, e eles são das mais diversas áreas: médicos, engenheiros, contadores, advogados. E você não precisa ser um especialista em direito tributário, basta conhecer, ter noção das normas gerais de direito tributário. É evidente que isso aqui é um instrumento, e eu já disse, para que você possa ler um bom livro depois, entendendo, compreendendo, porque é muito difícil você colocar, gravar na cabeça só decoreba. Então, quando você faz uma leitura com compreensão, além de ser muito mais agradável, além de gastar muito menos energia, ela vai ficar, né, por muito mais tempo na tua cabecinha. Hoje nós vamos começar a falar sobre o Código Tributário Nacional. É bom que vocês tenham ele, vão lá no Planalto, ou comprem. É a Lei 5.172/66, de 1966. Antes de eu entrar propriamente nesta matéria, quero relembrar o que eu falei na aula passada, sobretudo quando eu abordei o artigo 24 da Constituição, que em matéria de normas gerais de direito tributário cabe à União, concorrentemente aos estados e ao Distrito Federal. E essas normas gerais, elas são editadas por lei complementar. Ah, professor, então a Lei 5.172/66, ela é uma lei complementar? Não. Ela é uma lei ordinária, ela nasceu como lei ordinária, mas quando a Constituição vem, a de 88, quando a Constituição vem e diz que normas gerais vão ser editadas por lei complementar, ela eleva o status da antiga lei ordinária à lei complementar. Quando a Constituição é promulgada, quando a Constituição nasce, ela cria um novo Estado. Então vocês têm que imaginar que todas as leis vão ter que ser feitas posteriormente. Mas para se evitar um vácuo legislativo, você já pensou promulgada a Constituição, e aí ficaríamos até reunião do Congresso, até deliberação, até discussão, a gente ficaria com o Estado sem leis. Então, por isso existe o princípio da recepção. Do princípio da recepção, o que acontece? As normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, anteriores a essa norma, tá? Leis complementares, leis ordinárias, depois a gente vai por essa escadinha hierárquica, para que vocês entendam bem. Mas no princípio da recepção, a Constituição recebe, por isso recepção, recebe todas as normas que materialmente sejam compatíveis. O que é materialmente? Quando existe, após a Constituição, vai ter um controle de constitucionalidade. No controle de constitucionalidade, para ver se essa lei editada pelo Congresso ela é constitucional ou não, se avalia dois aspectos, o material e o formal. Disse que ela é constitucional formalmente quando ela obedece o que a Constituição determinou. Essa matéria tem que ser editada por lei ordinária. Essa matéria tem que ter iniciativa. Quem apresenta o projeto de lei é o presidente da República. Foi apresentado pelo presidente da República, está formalmente constitucional. E materialmente constitucional quando o conteúdo da lei é compatível com o conteúdo da Constituição. Então, na Constituição, por exemplo, diz que homens e mulheres têm tratamento isonômico, são iguais em direitos e obrigações. Vem uma lei que discrimina o homem ou discrimina a mulher, não respeitando esse princípio da igualdade. Então, materialmente, os conteúdos são colidem. Então, nesse caso, é dito que esta lei é inconstitucional materialmente. Isso é no controle de constitucionalidade da lei que é editada posteriormente à Constituição. Na recepção, está se olhando para trás. São normas que existiam antes da Constituição que vão ser recepcionadas. A permanência delas como constitucional ou não é só analisada sobre o aspecto material. Então, se o conteúdo
desta lei anterior à Constituição for compatível ao conteúdo da nova Constituição, dessa recente, ela continua vigorando. Mas ela, formal, se ela foi editada por lei ordinária e a Constituição diz que tem que ser editada por lei complementar, então ela ganha força, ela é uma lei ordinária com força de lei complementar. Ao contrário, se foi editada por uma lei complementar, materialmente ela é recebida, a Constituição diz que é por lei ordinária, então ela é uma lei complementar que perde um pouquinho o seu status para ser lei ordinária. Então nós temos leis ordinárias com força de lei complementar e lei complementar com força de lei ordinária. O nosso Código Tributário Nacional, no que não colidiu, não confrontou, não foi contrário materialmente à Constituição, continuou vigorando, porque o princípio da recepção, ele recebe, ele só avalia a compatibilidade material. Só que formalmente ela ganha o status. Então ela é uma lei ordinária com força de lei complementar. O que significa isso? É que para alterar o Código Tributário, só por lei complementar, só por lei complementar. Agora, se fosse uma lei complementar com força de lei ordinária, para revogar, bastaria uma lei ordinária, tá bom? Então, hoje nós sabemos que essa lei 5.172, de 66, ela é uma lei ordinária com força de lei complementar. Para alterá-la, repito, precisa ser uma lei complementar. Mas, professor, é tão mais difícil aprovar uma lei complementar que uma lei ordinária? Então, para que vocês tenham ideia, no patamar mais alto de hierarquia, o que pode mais é uma Constituição Federal. Para alterar a Constituição, precisa de uma emenda constitucional. A emenda constitucional precisa da aprovação de 3/5 dos membros da casa, votado em 2 turnos nas 2 casas. Então, 2 turnos na Câmara dos Deputados, 2 turnos no Senado Federal e por 3/5. Ou seja, digamos que a Câmara dos Deputados tenha 500 deputados. Para aprovar uma emenda constitucional, tem que ter votação de no mínimo 300. Eu ponho 500 para a gente visualizar mais fácil matematicamente, porque o número real é 513 que a gente tem, como no Senado nós temos 81 senadores. Então, 3/5 em 2 turnos. Já a lei complementar, que vem abaixo da emenda constitucional, a emenda constitucional mesmo é a hierarquia da Constituição, ela vem abaixo da emenda constitucional, ela é aprovada por maioria absoluta. Significa que para aprovar, precisa a maioria dos membros da casa. Então, vamos lá, no exemplo 500, metade mais 1, 250 mais 1, 251. E basta um turno em cada casa, Já a lei ordinária, que hierarquicamente vem abaixo, ela é aprovada por maioria simples ou maioria relativa. Significa dizer que basta a maioria dos presentes. Então, digamos que a casa tem 500 membros, comparece no dia da votação 300, então desses 300, 151, a maioria dos presentes tem que votar a favor da lei ordinária. Então nós temos, e só em um turno. 2 turnos só a emenda constitucional. Então, hierarquicamente, nós temos a Constituição, no mesmo degrau de hierarquia a emenda constitucional, abaixo a lei complementar, abaixo a lei ordinária. Hoje se fala muito também em tratados internacionais. Os tratados internacionais hoje têm hierarquia de lei ordinária. Então o presidente ele vai lá, faz um acordo internacional, os produtos do Japão são isentos. Para que esse tratado internacional possa produzir força como lei aqui, ele precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo. Recebido pelo Poder Legislativo, recepcionado pelo Poder Legislativo, o tratado internacional equivale a uma lei ordinária. Tá bom? Mas para a revogação desse tratado, precisa primeiro ser denunciado. Vamos dizer que não, acabou a isenção dos produtos japoneses. Aí você denuncia, o Brasil denuncia esse tratado, denunciar, querer por termo, acabar esse tratado. Aí sim, é diferente uma lei ordinária que ela é revogada por outra lei ordinária. Tá bom? Então, agora, vocês compreendendo um pouquinho desse sistema da hierarquia das normas, repito, vamos lá, Constituição Federal, emenda constitucional. Abaixo, lei complementar.
Abaixo, lei ordinária. Equivalência, tratado internacional. Quer baixar mais um pouquinho? Aí a gente põe os decretos regulamentares. Aí decreto regulamentar não passa no Poder Legislativo. É o presidente da República, ou os governadores de estado, ou os prefeitos, que vão esmiuçar, explicar a lei a detalhes por meio de decreto regulamentar. Então nós já temos hierarquia. Nós temos hierarquia. Primeiro, Constituição, mesmo nível, emenda constitucional. Lei complementar, lei ordinária e tratados internacionais. Decretos regulamentares. E depois para baixo, o ministro vai estar editando, o secretário da Receita vai estar editando também atos normativos. Para baixo disso a gente chama de normas complementares. Normas complementares, não confunda lá com a lei complementar lá em cima, normas complementares. Então, de novo, Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, leis ordinárias, tratados internacionais. Pode colocar na mesma hierarquia também de leis ordinárias, você pode colocar medidas provisórias. Depois eu abordo um pouquinho de medida provisória. Posso até falar agora, a medida provisória é um ato editado pelo presidente da República que vigora durante 30 dias como lei ordinária, mas para continuar vigorando tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Quando aprovado, ele vira uma lei ordinária. Então, de novo, emenda constitucional, Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, tratados internacionais, mais abaixo decretos regulamentares, mais abaixo normas complementares. Puxa vida, já está ficando bonito essa lequinha. Vamos aumentar um pouquinho mais? Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, aqui nesse nível aqui. Aí nós vamos falar de lei ordinária, tratados internacionais, medida provisória. Aí tem uma outra figura, decreto legislativo. O decreto legislativo ele passa nas duas casas igual à lei ordinária, só que a lei ordinária ela é remetida ao presidente da República, o projeto de lei ordinária é remetido ao presidente da República, que se concordar sanciona e promulga e publica. Já o decreto legislativo passa nas duas casas, mas ele é aprovado ali na própria casa, não vai para o presidente da República. Então lá, nossa hierarquia, Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, leis ordinárias, tratados internacionais, medida provisória, decreto legislativo. Vamos colocar mais uma, resolução. Opa, tá ficando bonito, no mesmo nível. A resolução é um ato também com força de lei ordinária, só que é só de uma casa. Ou é do Senado ou é da Câmara. E lá é sancionado, promulgado nessa casa. É importante porque nós vamos dizer que algumas alíquotas do ICMS vão ter limites fixados por resolução do Senado. O Senado Federal, na realidade, é representante dos Estados-membros e a Câmara dos Deputados é representante do povão. Como representante dos Estados, nós vamos ver, quando a gente falar um pouquinho mais em ICMS, que as alíquotas máximas e mínimas do ICMS para evitar conflitos vão ser fixadas pelo Senado Federal. Depois a gente entra mais sobre isso. Então, abaixo disso, decreto legislativo, abaixo disso, normas complementares. Professor, normas complementares? Dá um exemplo de normas complementares. Portarias, instruções normativas, decretos normativos. Então, tem instruções normativas, como eu já falei, pareceres normativos. Então, tem uma série de normas complementares que são editadas pelo Poder Executivo, não vem do Legislativo. Então, para fechar esse tema de hierarquia, que é muito importante, Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, tratados internacionais, lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, abaixo decretos regulamentares, abaixo normas complementares, que são instruções normativas, portarias, essas são as principais para efeito de concurso. Professor, que interessante. Então, na realidade, nós temos um conjunto de atos normativos, todos que vêm do Poder Legislativo, nós chamamos lei estrito sensu, ou lei sentido restrito. Tá? Todos que vêm. Então, até lá a lei ordinária, naquele degrau, todos são leis estrito sensu. Agora, todas as leis, envolvendo lei ordinária para baixo, todas, emenda constitucional, lei complementar, todas, esse conjunto chama-se lei lato sensu, ou lei sentido geral, sentido genérico. Tá? Então, nós temos
Leis estrito sensu, as que, adivinhem, que vêm do Poder Legislativo. Emenda constitucional, lei complementar, tratado internacional, também é aprovado pelo Congresso, leis ordinárias, medida provisória, decreto legislativo, resolução, tá? Até aí, lei estrito sensu. Aí o conjunto, que envolve tanto as leis estrito sensu como as demais normas que advêm do Executivo, aí esse conjunto chama-se lei lato sensu ou lei sentido geral, tá bom? É importante porque quando nós falamos em criação de tributo, nós vamos exigir lei estrito sensu, Então tem que vir lá do Poder Legislativo. Mas, professor, medida provisória vem do Executivo. Sim, ela vem do Executivo, mas ela vai ganhar caráter de permanência, caráter de estabilidade, depois que ela se converte em lei ordinária. Então, por isso, também é lei estrito sensu. A medida provisória, então, pode versar sobre tributos? Sim, pode versar sobre tributos, criando, constituindo. Normas gerais, não. Normas gerais, só lei complementar. Relembrando, normas gerais é tipo um manualzinho de procedimento para que os legisladores federais, estaduais e municipais possam criar seus tributos. Então, vamos dar uma entrada agora no primeiro dispositivo relevante, importante da Lei 5.172, dar uma passeada por eles, entender esse dispositivo, que é fundamental, para depois a gente avançar no curso. Vamos lá. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária em dinheiro, compulsória. Veja, para eu obrigar alguém, Fernando, obrigar alguém, tem que ter um contrato, a manifestação de anuência, de concordância minha, da outra parte, tá? Então, não existe a manifestação, imposição de uma parte sobre a outra, tem que ter consonância, concordância das duas partes. Em matéria de tributo é compulsório, o Estado cria o tributo e não quer saber se você quer pagar ou não, o problema é seu, tem que pagar, é compulsório, é ato unilateral do Estado. Isso quer dizer a palavra compulsória. Em moeda, ou cujo valor se possa exprimir, pecuniária, ações, tá? Pode ser pago nisso também. Raramente se aceita outras situações. No Imposto Territorial Rural, há uma exceção, você pode pagar em TDAs, que são títulos da dívida agrária. Então, as exceções são perigosas para concurso. Então, metade do Imposto Territorial Rural, que vai ser de competência da União, nós vamos ver isso mais tarde, ele pode ser pago com TDAs, títulos da dívida agrária, metade. Que não constitua sanção de ato ilícito, isso é relevante. Quando você é obrigado a pagar tributo, você não está sendo castigado, isso é uma obrigação de cidadão, obrigação de indivíduo que recebe prestação de serviços públicos, que recebe o conforto de obras públicas, que recebe o conforto de segurança. Então, é como se você vivesse num condomínio e rateasse as despesas. Então, quando se fala em tributo, tributo não é castigo, não é penalidade, é apenas a divisão, o rateio do Estado perante os seus súditos, perante os seus indivíduos. O que é castigo? O que é sanção de ato ilícito? Multa, por exemplo. Multa, você não pagou em dia, cometeu uma irregularidade, você vai ser multado, multado. Aí é penalidade. Tributo é multa? Não. Tributo é penalidade? Não. Tributo constitui-se uma contraprestação porque você praticou um ato ilícito? Não. Tá? Então, ponha na cabeça, tributo não constitui punição de ato ilícito. Continuando o artigo 3º, instituída em lei. Essa prestação pecuniária, tributo, ela é instituída em lei. E escrevam, lei em estrito sensu. Lei em estrito sensu tem que vir do Poder Legislativo. Tá? Não pode o presidente da República, não pode o governador, não pode o ministro de Estado instituir tributo. Tem que vir aprovado por uma lei. Pode ser por uma lei ordinária, por uma medida provisória, versar no tratado internacional,
por uma resolução. A resolução ela não vai criar tributo, mas ela cria uma das partes do tributo. Porque como é que funciona essa figura do tributo? Nós vamos ter o aspecto material do tributo, por exemplo, vender camisa. Essa é a materialidade. Então, quando você vender camisa, vai pagar determinado tributo. E além disso, nós vamos ter 4 aspectos, que são chamados aspectos formais. O aspecto valorativo, que é a base de cálculo e a alíquota. Nesse meu exemplo seria a base de cálculo o preço da camisa e a alíquota um percentual para calcular o tributo que você vai pagar. O aspecto temporal, quando considera-se ocorrido o fato gerador. O aspecto espacial, onde considera-se ocorrido o fato gerador. E o aspecto pessoal, quem vai poder cobrar, que a gente chama de sujeito ativo, e quem tem que pagar, que a gente chama de sujeito passivo, credor e devedor. Então, quando a lei, e tem todos esses aspectos, tanto o material como os aspectos formais, tem que estar previstos em lei estrito sensu. O aspecto material, o aspecto temporal, o aspecto espacial, o aspecto subjetivo e o aspecto valorativo, tá bom? A alíquota, já podemos falar, tem 2 tipos de alíquota. A alíquota ad valorem, que é um percentual, e a alíquota específica, que está bem em voga quando se fala de combustível, que ela usa unidade de medida, ela usa por litro, por quilo, por metro, tá? Aí nós temos a alíquota específica, tá bom? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se vocês ainda não estudaram direito administrativo, vocês em direito administrativo vão ter que o ato administrativo, o ato praticado por um agente administrativo, por um agente público, este ato, ele pode estar previsto exatamente em lei, o que tem que ser feito exatamente, sem a possibilidade que esse agente possa discutir entre um ou outro caminho, tá? Ele é praticamente um robozinho da vontade da lei, um instrumento literal da vontade da lei, ele não pode julgar qual é o melhor, qual é o pior. Então, em matéria de arrecadação de tributo, tá lá, a lei diz que é para cobrar 100, não pode cobrar 110, não pode cobrar 90, tem que cobrar 100, exatamente o que a lei determinar. Esses são chamados atos vinculados. E, ao contrário do senso, nós temos atos discricionários, ou seja, dentro de limites pré-estabelecidos na lei, o agente público pode escolher o melhor caminho. Então, digamos que a possibilidade de fixar a multa entre 50% e 70%. Entre 50% e 70%, o agente público vai julgar, analisando o caso, qual seria a penalidade melhor. Então, ele possibilita o ato discricionário, esse é o discricionário, possibilita que o agente público, dentro de parâmetros pré-estabelecidos pela lei, ele possa optar, possa escolher pelo melhor. Então, aí está a definição de tributo. Lembrando, e na próxima aula a gente vai dar sequência a isso, que tributo, ela expressa o nome de um conjunto com 5 espécies. Quais são as espécies de tributo? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e não sociais e empréstimos compulsórios. Repetindo, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e não sociais. A gente vai ver que a mais importante é a contribuição para a Seguridade Social, a gente vai analisar todas elas, e empréstimo compulsório. Então é isso, pessoal. Começamos a tatear, começamos a entrar no tema propriamente dito, que é direito tributário, enfrentando o Código Tributário Nacional. Tá bom? Grande abraço, até o próximo encontro.